Imagine a seguinte cena. Você chega do trabalho cheio de vontade de dar aqueles amassos na esposa e quando abre a porta do seu quarto, você vê dezenas de pessoas fazendo todas as brincadeiras gostosas que você já conhece e até outras que você nunca viu. Amigos e amigas se divertindo juntos e no meio daquele monte de gente a sua esposa, sentada, relaxando no colinho dessa estátua sinistra com cabeça de bode. E olha que ela está se divertindo tanto que seu rosto está contorcido de prazer. Este foi o pior momento da vida do conde. O cara que era até considerado um governante justo, fica loucaço e passa a espada em todo mundo. Sobra somente a esposa dele, e mesmo ela fazendo essa carinha de deboche aqui, o conde não consegue matá-la. Na verdade, ele tenta se desviver, mas não consegue. E da mesma forma que aconteceu com o Griffith, um berrelite é ativado, e é aqui que começa a história do conde. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Nerd Nível 100 e no vídeo de hoje vamos mergulhar na história do Conde, o apóstolo com um dos passados mais bem desenvolvidos da obra e o único destes monstros que conseguiu invocar 2 vezes a mão de Deus. Vamos entender o que o levou a se tornar um apóstolo e detalhar aqui o seu pior crime, que foi devorar a própria esposa. Deixa o like aqui, meu lindão, isso não custa nada pra você, mas você nem imagina o quanto isso ajuda o canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos sobre Berserk, da hype. E agora vamos entender por que essa cena aqui foi tão traumática para o Conde. A primeira coisa que você tem que saber sobre o Conde é que ele tinha o respeito da população local. O Conde governava um vasto domínio e era conhecido por ser um governante duro, mas que agia com justiça. E você deve estar se perguntando nesse momento, pô, o cara era tão justo que sacrificou a mulher por causa de uma traição? Sim e não. Na verdade, uma seita religiosa estava crescendo muito dentro de seu território e a igreja ordenou que ele caçasse estes pagãos. E não sabemos ao certo por quanto tempo ele teve que fazer isso, mas o mangá deixa bem claro que ele mal tinha tempo para sua esposa e filha. Então, quando ele descobre que a mãe da Teresia o está traindo e que ainda por cima ela faz parte da mesma seita que ele tem o dever de caçar, é aí que ele mergulha no mais profundo abismo, perdendo a razão de viver. E mano, essa história do Conde é boa demais, porque o Miura deixou ela incrivelmente detalhada. Esta imagem aqui, por exemplo, parece muito com o ritual que rolava também com os seguidores da deusa do fogo, que sabemos que na verdade é a Islã. Então no final das contas parece que esta seita era realmente maligna. É só lembrar dos ingredientes que eles usavam nestes caldeirões. Depois de ver aquilo, o Conde mata todo mundo e quando ele tenta passar a espada em sua esposa, ele não consegue. E eu gosto demais dessa cena aqui, porque a mulher dele fica toda debochada, sabendo que ele não vai machucá-la. Mas tinha um berrelite ali perto que chama os God Hands. E quando eles aparecem, a conversa do Conde é uma das mais emblemáticas da obra. Ele fala que não sabe quem são eles, se são anjos ou demônios, ele não tá nem aí com aquilo, mas ele fará qualquer coisa para esta dor parar. Aqui a gente passa a entender a motivação de qualquer apóstolo. Eles aceitam o pacto para fugir da dor que estão sentindo e mudar a realidade em que estão presos. O Conde aceita o pacto e ganha aquilo que queria, um corpo que ninguém nunca mais conseguirá machucar. A aparência do Conde enquanto devora sua esposa é bem diferente das outras vezes em que aparece. Nesta cena, ele está especialmente disforme e animalesco, despedaçando completamente aquele corpo. Mas mesmo que a esposa do Conde tenha sido uma grande FDP, não vai ficando com pena dele ainda. Lembre-se, o cara era um conde. Se todo mundo ali estava cometendo crimes, ele tinha poder suficiente para levar todos à justiça e poderia seguir sua vida ao lado da filha. Após virar apóstolo, o Conde torna-se um verdadeiro monstro, sádico e cruel. Mas a diferença dele para o Wild, por exemplo, que era apenas um soldado,
é que ele governa uma cidade inteira, o que lhe dá poderes para fazer o que quiser com os plebeus, até porque naquela época a nobreza podia quase tudo. Lembrem-se que a história de Berserk se passa durante a Idade Média. Dentro do castelo do conde, nem todo mundo concordava com o que ele fazia. O cara começou a caçar pessoas por esporte, os trancava em sua masmorra e os torturava de maneiras inimagináveis, como se fossem apenas bonecos que ele usava para um prazer pessoal e doentio. E o pior, estas pessoas serviam de comida para ele. Vendo aquilo, um médico do castelo chamado Vargas decide fugir com sua família, mas o conde os captura. Ele tortura mulher e filhos na frente do Vargas e depois os devora. O Vargas assiste tudo de camarote. É uma cena medonha e uma das mais pesadas da obra. O corpo da mulher do Vargas é empurrado goela abaixo, enquanto o conde se delicia e se baba todo. É bem nojento. Mesmo sem suas pernas, o Vargas consegue fugir e passa a dedicar a sua vida a pesquisar sobre os apóstolos e sobre o Berrelite. Pena que ele é capturado novamente e dessa vez o conde o sentencia à morte. Este é o meu personagem favorito na obra depois do Guts. Se você quiser saber mais sobre ele, vou deixar o vídeo aqui no card. E por último, para que você entenda se pode ou não haver perdão para um apóstolo, uma segunda chance ou alguma espécie de redenção, precisamos falar sobre a filha do conde. Depois que o Guts derrota o conde, ele o tortura na frente de sua filha. E neste momento o medo da morte faz com que o Berrelite seja ativado mais uma vez, e a mão de Deus surge pedindo ao conde que sacrifique a sua própria filha, assim como fez com a sua esposa. Mas neste caso o conde não consegue se decidir e não oferece a sua filha. O sacrifício é desfeito e a alma do conde é sugada para o inferno. Este capítulo nos revela muita coisa sobre o ritual. A primeira é que o Berrelite pode ser usado mais de uma vez pela mesma pessoa. Segundo, os apóstolos, por mais que se arrependam de seus atos, já estão condenados ao inferno. E por último, o que acontece se ao invés de dizer sim, o portador negar o sacrifício? Basicamente nada acontece. A mão de Deus vai embora e retorna ao seu domínio. O conde nos mostra que ser maligno ou não é escolha do próprio apóstolo. Eles podem usar os seus poderes para o bem ou para o mal. O pior é que até o momento não vimos nenhum apóstolo usar seus poderes para o bem. A história do conde, na minha opinião, é uma das mais interessantes da obra, até porque o conde poderia ter continuado a sua vida mesmo sem a sua esposa e ser feliz ao lado de sua filha, mas preferiu seguir o caminho do ódio. E para mim, esta é uma lição que o Miura nos deixou. O ódio é como uma chama. Em alguns momentos ela pode servir para te aquecer e te fazer seguir em frente, mas ao sair de controle, ela vai te consumir e queimar todos à sua volta. E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado do vídeo e como sempre quero saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo o que você acha sobre a história do conde. Para você, ele poderia ter agido diferente? Você acha que apóstolos podem ter uma segunda chance? E o que você acha sobre a esposa do conde? Deixa aqui a sua opinião, entra lá no grupo do Telegram pra gente bater um papo, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos e apenas se você puder, vira membro para apoiar o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, valeu e se cuidem!